Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. E aí, tudo bem? Tudo bom aqui? Pessoal entrando, a gente retomando, muita coisa boa hoje. E hoje eu vou convidar o Dr. Carlos Londe para participar junto comigo aqui. Vamos falar sobre um assunto super importante que me deixou muito preocupada e eu acho que todo mundo tem que ficar de olho. Bom dia, bom dia, bom dia, Silvio. Vamos que vamos, né, Londe? Olha só, eu trouxe esse assunto, desde que Bora. eu fiquei sabendo desse assunto, eu fiquei tão preocupada. Falei, nossa, a gente tem que falar isso com o pessoal que cuida da regularização de imóveis. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem um pouco da minha carreira, né? Eu fui procuradora da Fazenda Nacional 14 anos antes de passar no concurso para o cartório. Então, a gente sempre lidou muito com questões tributárias. Antes, eu fui também procuradora do município, mas foi pouco tempo. Aí, o Londe também gosta muito da área tributária, porque até foi o seu mestrado, Londe, que foi Foi dissertação de mestrado. foi sobre tributário. A minha primeira pós também foi sobre questão tributária. Então, a gente gosta muito dessa área tributária e isso tem o que a ver com regularização de imóveis? O quê? Tudo! Tudo a Tudo, ver. Tudo tudo. a ver. Né? É coisa bem complicada, gente. Então, eu vou trazer para vocês hoje um problema que se chama fraude à execução. E eu vou contar um caso concreto muito triste, mas espero que tenha final feliz, mas a gente não sabe dizer, do Eduardo. Posso contar o caso do Eduardo para introduzir, Longe? Claro. Agora, Então Olê, tá. antes de Oi. você introduzir o caso, Pode, fala. assim, esses julgados que a gente vai trazer aqui hoje, eles vão muito além, né? Eles não pegam só a regularização de imóveis, eles pegam uma transmissão ordinária. Por Normal. exemplo, eu vendendo o meu apartamento para você, e veja, eu não tenho nenhum problema tributário, nada, 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 nada. E mesmo assim, você que está comprando de mim pode ser Tem problema. responsabilizada por conta de um problema tributário de um cara que vendeu para mim. Pois é. Então, Olha, isso que eu olha estou que querendo falar. absurdo. É isso mesmo. Então, atenção, pessoal. É isso que o Longe está falando, que é o caso do Eduardo. Então, vou contar o caso do Eduardo. Eduardo chegou lá no cartório, ele não tinha lavrado escritura comigo, não. Ele chegou para poder debater em tese. Ainda bem que não foi comigo, né? Porque apesar de que, gente, o cartório não fez nada de errado, né, Onde? Até é bom dizer isso. O cartório lá não fez nada de errado. Mas mesmo assim o Eduardo está com um problemão. Então, senhores advogados, olha o nicho de mercado. Senhores aí que lidam com aquisição de imóveis, ou então você que é pessoa física mesmo e vai comprar um imóvel da sua vida, cuidado. Olha só o caso do Eduardo. O Eduardo, ele não é negociador de imóveis. Diz ele que pegou toda a economia que ele tinha e comprou 2 galpões, tá? Antes de comprar, ele fez a tal do diligence imobiliária. Ele fez. O que é essa do diligence imobiliária, gente? É verificar se a pessoa que está te vendendo, ela está limpa na praça, verificar se o imóvel está ok. Então, a gente até tem algumas orientações sobre isso, depois a gente pode voltar para poder falar melhor, mas eu quero dar foco principal nessas decisões do STJ, tá? Então, o Eduardo, ele fez a due diligence. Ele comprou do José, o Eduardo, tá? Então, o Eduardo foi lá, viu se o José tinha dívida com a Fazenda Nacional, não tinha. Viu se o José tinha problema com o IPTU, não tinha. Viu se o imóvel tinha alguma penhora, né? Ou alguma indisponibilidade, né, Londe? Tinha nada. Tudo tranquilo. Aí vai o Eduardo, diz ele que fez até uma dívida. Pegou um empréstimo bancário, porque ele não tinha o dinheiro todo, para poder quitar. Quitou o imóvel, tá? Registrou. Aliás, ele fez no mesmo dia, igual a gente sempre orienta aqui. Comprou, registrou no nome dele. Então, teve a transferência do José para o Eduardo. Até agora, tudo bem, né, Longe? Tudo tranquilo. O Eduardo fez tudo direitinho? Fez. Mas precisava ir além. O que aconteceu, gente? Esse José, lá em 2012, o José tinha comprado esses imóveis de uma empresa. E essa empresa, essa pessoa jurídica, ela vendeu os imóveis para o José
em fraude à execução. Mas vamos entender o que é fraude à execução, né? Onde o pessoal fala assim, oh, fraude à execução. O que é fraude à execução? Fraude à execução, Nada gente, demais. não é nada assim, né? Que o mundo vai cair, não. O que é fraude à execução de acordo com o CTN? Está lá no artigo 185. Essa redação, gente, foi dada em 2005, tá? Então, desde 2005 é isso aqui que é fraude à execução. Olha só. Presume-se fraudulenta alienação, oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Então, basta a pessoa ter débito inscrito em dívida ativa, não precisa nem ter executado ainda. Basta isso, entendeu? Então, basta ter débito inscrito em dívida ativa, para quê? Para que, se ele vender, dê problema. Mas tem um parágrafo único. Calma, respira. Porque senão todo mundo já está desesperado. Aí o parágrafo único fala o seguinte. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Porque às vezes a pessoa está com a dívida inscrita lá, mas está discutindo na justiça por algum motivo, ou então ela tem outros bens e aí ela pode garantir, tá? Mas isso aí é outra questão. A gente está falando aqui do 185 e do pobre do Eduardo. Aí o que aconteceu com o Eduardo, gente? Continuando o caso do Eduardo. Agora, em 2021, olha só, 2021. Só para poder contar, porque é fato relevante. Então, o José comprou da pessoa jurídica em 2012, o Eduardo comprou do José em 2014, e agora, em 2021, ele foi intimado, nem é citação, nem ação, nada. Ele foi intimado de que essa alienação que foi feita do José para ele ficou sem efeito, tendo em vista o débito com a Fazenda Pública. Ok? Então, passaram a palavra para o Londe. É desesperante ou não é? Super. Demais da conta. Principalmente porque se ela entrar no site da Receita Federal agora, com o seu CPF, e tentar tirar uma certidão, eu só consigo tirar essa certidão se ela for negativa. Se tiver qualquer problema com o seu CPF, não necessariamente uma dívida ativa, mas qualquer coisa, qualquer uma questão de cadastro lá do seu CPF, eu não consigo tirar a certidão do seu nome. Se tiver uma inscrição em dívida ativa, eu não consigo tirar no seu nome. E tem um artigo no Código Tributário que ele fala o seguinte, que não se dá publicidade a uma série de coisas lá. Né? Agora, uma das exceções, ou seja, uma que tem publicidade, é a dívida ativa inscrita. E eles, pois é, né? Conheço pessoas que trabalham na Receita, nunca ninguém conseguiu me explicar isso. Agora, hoje, todo mundo fala de LGPD, né? Mas isso é muito antes de LGPD. É desesperador, principalmente porque, não sei por qual motivo, entende-se que a Fazenda não está submetida ao princípio da concentração dos atos na matrícula. Exatamente. Esse é um daqueles pontos, assim, que realmente a gente não consegue entender. E o mais interessante, né, aproveitando que estamos aqui um dia depois do primeiro turno, é que todos os espectros da nossa política não pensam em mexer nisso. Né? Continua, ninguém fala dessa questão. Então, assim, imaginando que eu esteja comprando um apartamento de você, eu não consigo ter essa certidão, a não ser que, nesse caso, você vá até a Receita, pessoalmente, né? Ou talvez com certificado digital, dependendo da situação, e pegue essa certidão para mim. Mas agora, onde? E esse caso aí, porque não era o José, ele podia ter exigido do José. Mas o José, mas não era negócio jurídico com o José, era com essa outra empresa lá. Posso contar um caso? Então, você contou o caso do Eduardo. Eu vou contar um que eu não me lembro o nome. Atuei como advogado nesse caso. Tá? A lógica é a mesma. O cliente nos procurou porque ele tinha sido intimado de que a venda, né, de uma pessoa física para ele também tinha sido tornada sem efeito. Qual que era o caso? O rapaz comprou o apartamento do João.
ok? Ok. Fez tudo o que precisava fazer ali do João. Também fez toda a due diligence. Maravilha. Só que o João tinha sido do verbo ao tempo da venda já não era mais, e já Aham. tinha passado 2 anos, sócio de uma escola. Sócio de uma escola. Tá? Anos depois que ele comprou o apartamento, e ele já não era mais sócio da escola, uma pessoa entrou com uma ação judicial trabalhista contra a escola. Uhum. Ação que teve segredo de justiça. Tá? Isso é extremamente importante. Pois é, segredo de justiça. Ou seja, se o comprador ele tivesse pesquisado a pessoa jurídica, não teria saído nada no nome dela. Exatamente. Ok. A escola perdeu, foi para a execução trabalhista, não se encontrou bens em nome da escola, foi para os então atuais sócios da escola, não achou bens. Temos um ex-sócio aqui. Vamos pegar o imóvel dele. Já vendeu para um terceiro. Qual o problema disso? Né? Qual o problema de causá-los insegurança jurídica? Então, trouxe esse caso para corroborar aquilo que eu tinha acabado de falar, que é a necessidade da concentração dos atos na matrícula nessas situações, né, Lê? É Exato. tão fácil de você resolver isso. A Fazenda Pública tem isenção de emolumentos para fazer isso, gente. Tinha que ser Tá? exigido isso, gente. Exigido isso. Claro. Gente, o que é o princípio da concentração dos atos na matrícula, né, Lê? Eu acho importante a gente trazer, porque na nossa audiência a gente tem gente que obviamente sabe, que é expert no assunto, mas a gente também tem pessoas que estão iniciando. Basicamente é o seguinte, gente, se está na matrícula, você considera. Se não está na matrícula, é como se não existisse. Então, eu sou um credor privado, Letícia está me devendo horrores, né? Aí eu vou lá, eu consigo uma decisão a meu favor. Eu vou e averbo lá na matrícula, tem um processo aqui em que a Lelê pode, né? Que esse apartamento pode ser usado para pagar as dívidas da Lelê. Isso. É isso, que a partir desse momento, quem comprar não vai poder mais dizer que não sabia daquela situação. E, obviamente, você vai jogar isso no custo, eventualmente você vai falar, não, eu não quero comprar esse apartamento. Pô, é um ótimo negócio, mas eu não quero comprar, eu não vou assumir esse risco. Ok? Tem gente que não assume, tem gente que fala, pô, eu assumo, mas no apartamento de 1 milhão, eu vou te pagar 500 mil. Aí eu sei que sabe. Né? A questão... Pois é. Mesmo 500 mil é muito dinheiro, Lorde, correndo risco. Exatamente. Dependendo da situação, é mesmo. Né? Então, é muito complicado, porque isso gera insegurança jurídica, Demais. que talvez seja o ponto mais importante que nós tenhamos que promover no Brasil exatamente a segurança jurídica. E a partir do momento que essa informação ela está na matrícula, Lê, não tem como o comprador falar que não sabia dessa informação. Exato. O grande problema é que nessas decisões do STJ, ele fala o seguinte: escreveu dívida ativa, acabou, não precisa pôr na matrícula, não precisa fazer nada. Todo mundo é obrigado a saber que está inscrito em dívida ativa, mas a gente não está certidão. Pois é, gente, tragédia. Vamos ler. Porque, gente, a coisa é de uma gravidade. Sem brincadeira, no dia que o Eduardo foi lá no cartório, eu fiquei tão preocupada que me deu enxaqueca no dia seguinte. Sem brincadeira, não conseguia nem abrir o olho no outro dia. De tão preocupada que eu fiquei pensando, meu Deus, a gente tem que mudar isso. Olha só, gente. Vamos ler aqui. Só trouxe decisão nova, né, Longe? Passei para o Longe para a gente debater. Só decisão nova, 2021 e 2022. Olha essa de 2021. Esta Corte Superior tem se manifestado sempre no sentido de que, mesmo na hipótese de sucessivas alienações, igual o caso do Eduardo, né, que tinha comprado o José e o José da empresa, a presunção da fraude é iure et de iure, de modo que se mostra irrelevante, por força de lei, para a configuração de fraude à execução, a existência ou não de boa-fé na conduta do último adquirente do bem alienado. Gente, que tragédia. O Eduardo verificou, estava limpo o José,
Tinha nada no imóvel, verificou a matrícula. O que quer dizer? Gente, a gente vai ter que analisar não apenas a pessoa de quem a gente está comprando o imóvel, mas também a pessoa que vendeu para a pessoa de quem a gente está comprando. E a gente tem que verificar num prazo razoável. Agora, qual que é o prazo razoável? Não sei. Porque no caso aqui, ó, 2012, que foi a venda onde? 2012, a gente está em 2021, 22, que é agora, mas 21 que ele foi intimado. Gente, então, prestou atenção, a coisa é muito complicada. A gente tem que mudar isso. Senhores legisladores, pessoal que foi eleito agora, vamos lá, vamos mudar isso. Como o Londe falou, não custa nada para a União colocar isso na matrícula. Já não tem a tal da indisponibilidade? Que tenha também... inscrever o endividativo, automaticamente vá para o registro. A gente tem que fortalecer o registro, não é longe? Com certeza, Lê. E mais importante, a gente tem que dar essas informações, sabe? Então, assim, até eu vi aqui que um colega falou que concorda com a decisão, né? Mas tem que dar a informação. Essa informação, ela tem que estar na matrícula. Porque... senão, a insegurança jurídica que as pessoas vão ter na hora de adquirir um imóvel, simplesmente, ou a pessoa desconhece e por desconhecer passa por cima, né? Ou a pessoa tem a pessoa gosta do risco, ok, né? Ou então a pessoa simplesmente vai falar, não, eu não vou comprar imóvel. Pois é. Porque olha aqui, olha esse imóvel que eu estou querendo comprar. Tem 10 pessoas nos últimos 20 anos aqui que foram titulares de direitos reais nesse imóvel aqui. Ponto. Né? Já é um caso de tragédia. Eu já vi que alguém já colocou o hashtag tragédia aqui no chat. Não vi quem foi, peço desculpa, porque vai passando aqui, tá, pessoal? Então, assim, é tragédia, né? Você tem que pesquisar a vida de... Eu comprei um imóvel recente, aqui o imóvel onde é o cartório, eram 17 herdeiros. Eu pesquisei os 17. Pois é. Eu pesquisei os 17, mas eu não pesquisei antes. Exato. Né? Porque a gente faz o que dá para fazer ali, uma coisa que é razoável. Isso que o STJ está colocando, infelizmente, não é razoável. Deixa eu falar então um pouquinho disso, do razoável, porque eles vão falar assim, mas o cartório tinha que ter orientado. Gente, o cartório segue o que está na lei. O que está na nossa lei 7433, né, Londe? A lei que trata dos cartórios na questão das certidões que a gente deve exigir e tal. A lei 7433 está lá no artigo 1º, parágrafo 2º, aí é para o tabelião, né? Que o tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do pagamento do ITBI, né? As certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais, ficando dispensada a sua transcrição. Essa é a redação atual desde 2015. Né? Então, desde 2015. Antes, pedia feitos ajuizados também. Mas nada disso resolve, né, Londe? Porque nada disso resolve, porque a gente sempre pediu, gente, só em nome do transmitente. E agora, a fraude à execução não é só em nome do transmitente que é o problema. É qualquer pessoa que tenha alienado. Porque o problema são as alienações sucessivas. Deu para entender? Então, não adianta falar assim, lá no cartório, eu tô tranquilo. Não tá, porque a gente vai ter que fazer uma investigação. Então, realmente, gente, a coisa piorou bem. Nós temos que dar uma melhorada nisso. Tem que mudar essa lei, porque quando eu vi isso, eu fiquei chocada. Falei, não tem condição de continuar isso, não. Olha a insegurança aí. É o que o Londe falou. Você não consegue, não é pública para todas as pessoas essa informação de dívida ativa. E o pior, a gente não basta saber quem está em dívida ativa agora. Eu tenho que saber onde. Quem é que estava em dívida ativa inscrito na época da alienação. Então, se a fazenda quer se aproveitar dessa benesse, ela que dê meios para que a sociedade trabalhe com segurança jurídica, não concorda? Concordo plenamente. E o melhor meio que nós temos para essa questão imobiliária é a inscrição desses débitos, dessas informações na própria matrícula. Eu realmente não consigo entender qual é a dificuldade
né, de se requerer ao cartório de imóveis que seja averbada ali a existência dessa dívida. Ponto. Que aí, e veja, que seja do primeiro transmitente lá, da pessoa que está lá atrás nessa cadeia, beleza, já fez lá a inscrição de dívida ativa, averba a existência da dívida ativa nas matrículas dessa pessoa. Ótimo. Pode-se até usar num sistema muito parecido com o da indisponibilidade, Isso. né? Ok. Mas, gente, isso não é difícil. Com todo respeito, isso não é complicado para a Fazenda Pública. Na pior das hipóteses, pelo menos permita que essas informações de dívida ativa elas sejam consultadas de forma livre na internet, não trazendo um embaraço que, ao meu sentir, inclusive vai contra o Código Tributário, que fala que a dívida ativa inscrita é pública. Ou seja, eu deveria poder entrar aqui no meu computador e tirar uma certidão de uma pessoa que tem dívida ativa, sair o que é essa dívida ativa. Né? Eu estava conversando esse final de semana com uma pessoa que trabalha na Receita Federal e tal, e agora sim, tudo é LGPD. Né? LGPD é importante, a gente tem que tomar cuidado, não estou aqui desprezando a LGPD, não. Mas a impressão que às vezes eu tenho é que aquela pessoa que tem detalhes da vida dela que ela não quer expostos, ela é beneficiada por uma lei dessa. Né? Porque agora tudo virou LGPD, você não pode falar isso. Né? Isso é um dado relevante da minha pessoa. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, a gente tem que proteger a intimidade das pessoas, ok, ponto, mas a gente também tem que proteger a segurança jurídica de quem está contratando. Exato. E essas decisões do STJ, infelizmente, elas proporcionam muito mais insegurança jurídica do que efetivamente satisfazem o direito da Fazenda Pública. Pois é. Mas vamos falar mais um, porque eu vi que tem um tanto de gente entrando aqui agora. Gente, o que a gente está comentando? As recentes decisões do STJ sobre fraude à execução. Então, eu vou falar mais uma que é agora de junho de 2022. O pessoal fala assim, mas não é possível. Aquela de 2021 foi um lapso. Gente, não é não. Eu entrei lá no site, né, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o que fixa a jurisprudência relativa a leis federais em âmbito nacional. E aí eu entrei, pesquisei. Gente, é tranquila e uniforme essa jurisprudência. Olha essa aqui de junho de 2022. Eles explicam muito bem explicadinho. Olha só. No RESP 141.990 do Paraná, repetitivo, a primeira seção definiu: a natureza jurídica do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens e rendas, ou seu começo por sujeito passivo, por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para a quitação do débito, gera presunção absoluta, iure et de iure, de fraude à execução. Lei especial que se sobrepõe ao regime de direito processual civil. A alienação engedrada até 8 de junho de 2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude à execução. Depois a lei mudou, gente. Então, até 2005 precisava de ter ação judicial. Depois de 2005 precisa mais não. Aí continua aqui, ó. Se o ato translativo foi praticado a partir de 9 de junho de 2005, data de início da vigência da Lei Complementar 118 de 2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude. A fraude à execução, prevista no artigo 185 do CTN, encerra a presunção iure et de iure, conquanto componente do elenco das garantias do crédito tributário. Ok? Assim, verificada a situação caracterizadora de fraude à execução, torna-se irrelevante, isso que me arrepia, irrelevante eventual boa-fé da parte compradora do bem imóvel para fins de impedir a penhora, pois, conforme definição jurisprudencial, a presunção de fraude é absoluta. Olha que tragédia. Gente, é tragédia demais. Eu estava contando o caso do Eduardo aqui. Agora, olha só o que ele virou. Ele falou assim, parei de trabalhar,
Porque, afinal de contas, ele disse que esses imóveis, ele gastou o dinheiro da vida dele toda para comprar esses imóveis, né? Aí ele parou de trabalhar e ele está tentando achar que essa pessoa tinha dinheiro na época, entendeu? Porque ainda tem isso, gente. Na época que a empresa, né, a pessoa jurídica, vendeu para o José, ela tinha certidão positiva com efeito negativo aonde? Ela tinha, na época, certidão positiva com efeito negativo. Porque a gente normalmente exige. E tudo só piora. A gente normalmente exige certidão positiva, pelo menos positiva com efeito negativo, no caso de pessoa jurídica, né? Mas até agora, nosso Código de Normas também liberou, falou que não, se for positiva também pode. Quer dizer, na verdade, gente, é sempre uma tragédia. Mexer com gente com dívida é sempre uma tragédia. Vamos tentar evitar isso. Mas olha só, agora não é só mais da pessoa de quem você comprou que é o problema. A gente vai ter que fazer uma investigação, não apenas... E pior, é aquilo que o Londe falou, a gente vai ter que mudar essa lei. Eu acho que a gente tem que mandar com o mandado de segurança e ver isso aí, para poder exigir que a gente tenha condições de ter essa informação sobre a existência de débito inscrito da dívida ativa na época das alienações. Porque senão, como é que faz? Não tem jeito, Londe. Não tem jeito. Porque não adianta verificar se tem feitos ajuizados, porque não precisa mais ter ação judicial em curso, gente. Entendeu? Não precisa de ação judicial. Basta ter o débito inscrito. Gente, eu nunca fiquei tão irritada com o negócio assim. Recentemente, sério, me deu uma enxaqueca brava esse negócio aqui. Temos que mudar isso. Olê, e aí, você imagina, e estou colocando aqui o comentário do, acho que é Fernando Merli, deve ser Fernando Merli, né? Que ele fala o seguinte: imagina que você tem aí uma pessoa jurídica, uma loteadora, uma incorporadora, por exemplo, e vende ali diversos lotes, diversos apartamentos, diversas unidades, e depois vem uma dívida dessa pessoa jurídica. Né? Imagina a loucura que não é isso. Né? Infelizmente, o STJ ele não está tendo aqui qualquer tipo de razoabilidade, ao meu sentir, em relação aí aos adquirentes, à segurança jurídica que a gente sempre espera ter nessas transações imobiliárias. Né? Você veja, Lê, eu sempre exijo as certidões tributárias. Sou muito criticado por isso, inclusive. Né? E essas decisões, elas demonstram ainda mais que eu estou certo de exigir as certidões tributárias, quando não vem na escritura dizendo que essas certidões elas foram obtidas ou foram dispensadas. Né? Ok, a parte compradora dispensou, ele está assumindo esse risco ali. Né? Mas eu, sinceramente, não consigo entender. Porque depois, amanhã, a hora que acontecer qualquer coisa, é exatamente o que você falou. Poxa, mas o cartório não me avisou. Né? Eles esperam da gente, e corretamente, na minha opinião, né, que a gente dê essas informações, que a gente garanta para eles a segurança jurídica. Agora, o STJ, ele torna impossível que a gente garanta a segurança jurídica. Nesse julgado, é impossível, simplesmente. Né? A não ser você virar e falar: olha, querido, você vai ter que pegar aqui a matrícula, quem foram os titulares nos últimos, 20 anos. Eu acho que um prazo pelo mínimo, menos 20, né? Pelo menos 20 anos. Um prazo mínimo, né? Para você considerar aí uma hipótese de interrupção da prescrição, tal, 20 anos. Não daria para pensar em menos do que isso. São esses aqui, você até indica para a pessoa ali na matrícula. Né? Agora sai para pegar a certidão desse povo. Mas não adianta, Londe, você está entendendo? Você vai pegar como? Porque se for positiva, não adianta falar que é positiva agora. Eu preciso da positiva lá na época da transmissão. Isso não vai ter em lugar nenhum. Isso não vai ter. Gente, tem que mudar essa lei. Tem que mudar. Imagina, Lê. Imagina que seja um mero problema de cadastro. Vamos imaginar que não é dívida. Imagina que eu vendi para você vendeu para o André. Isso. Tá?
só pra gente olhar. Só nós três aí nos últimos 20 anos. Aí o André tá olhando lá para comprar, né? Ele fala, ó, tudo bem, vou pegar aqui as certidões do longe. Entra lá na Receita Federal, pá, não consegue. O André chega para mim e fala, Londe, você poderia ir lá na Receita Federal, pegar uma certidão sua para ver o que está acontecendo? O que eu vou virar para o André e falar? Fala, querido, eu não te vendi nada, não. Exatamente, O não tem problema é nada com seu. você não, meu filho. Cadê minha Nada LGTB? com você, não. Não tenho relação jurídica com o André, não, gente. Não tem não. Nenhuma. Né? A grande maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, não fala, querido, o problema é seu. Não tem nada a ver, não. Você comprou da Letícia, se vira com ela. Eu não Exato. vou perder meu tempo para ir lá na Receita para tirar certidão para você, não. Não estou vendendo nada para você. Não tenho relação jurídica nenhuma com você, querido. Né? Olha que absurdo. Olha que tragédia que é essa decisão. Pois é. Infelizmente, essas decisões, né? Diversas. Essa aqui que eu tô falando, gente, 2022. Mas presta atenção. Tudo bem. Eu até acho que estava muito razoável antes, que era o seguinte, a gente sempre ser bem exigente da pessoa que transmitiu, do transmitente, do último transmitente. Tava ok, porque é isso que o Londe falou. Estou negociando com o Londe. Só compro se você me apresentar todas as certidões. Aí o Londe me apresenta. Ótimo, maravilhoso, porque ele quer vender e eu quero comprar. Agora, como é que eu vou exigir isso em caso de alienações sucessivas? Não tem jeito, não tem jeito. E olha o que eles falaram aqui, ó. A conclusão desse acordo, dessa ementa, né? Do acordo de 2022, ó. Ressalta-se que esse entendimento de fraude à execução se aplica também às hipóteses de alienações sucessivas, daí porque considera-se fraudulenta alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito endividativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Gente do céu! Isso é o RESP 1833644 da Paraíba, que foi o mencionado, né? Lá de 2019. Gente, então, olha só, não tem condição. Não tem condição, tem que mudar esse troço. Ou então, vamos trabalhar junto com a União, né? Eu acho que a gente tem que mobilizar as entidades nacionais. Olha, cadê o ONR aí? Põe a ONR para trabalhar. Temos que procurar com as entidades nacionais para trabalhar alguma coisa que seja factível. Então, o que é factível? O que o Londe sugeriu, que eu concordo. É super factível que, tendo inscrição endividativa, automaticamente isso vá para a matrícula, igual tem agora já, né, as indisponibilidades. A gente consegue fazer isso, gente. E é tudo isento para a União, então, porque a gente está falando mais aqui de débito da União. Lembrando que não é só a União, né? A União é que esse nível de agressividade aqui é da União. Mas é fazenda pública em geral. Então, poderia ser a fazenda pública estadual, né? Poderia ser a fazenda pública municipal também. Então, isso aqui, gente, é para débito relativo à fazenda pública, de acordo com o artigo 185 do CTN, na redação atualizada depois de 2005, tá bem? Então, eu estou explicando para o povo ficar um pouquinho mais nervoso. Que não é só a Fazenda Nacional. Não, desapropriação, gente, vamos lá. Desapropriação, esse pessoal que arremata no leilão é menos problema, né, Londe? Porque aí a aquisição é originária, tá? É originária. Desapropriação, ou então. Mas desapropriação, normalmente é o ente público que está desapropriando, né? Agora, leilão também. Leilão também, a pessoa arremata normalmente livre. Depende do leilão também, né? Mas normalmente, quando é leilão judicial, arremata livre de qualquer ônus, né? Se for judicial. Mas tem que prestar atenção, vocês que mexem com leilão, tem que prestar atenção no edital, tá? Para poder, pode ser que seja diferente. Eu acho que o Londe está falhando aqui. Ele vai entrar de novo. Deixa eu chamar o Londe aqui de novo, que ele caiu. E aí, pessoal, vocês estão horrorizados? Voltou. Gente, eu falei que com eles que não é só a Fazenda Pública Federal, não, a municipal e a estadual também. Pois é. E é impressionante quando você pede uma certidão negativa estadual, o povo fica horrorizado com você. Sabe? É muito complicado, muito complicado.
E antes de cair, eu estava vendo o comentário da Débora aqui, né? Exatamente naquelas questões, Débora, nossa amiga lá de Pará de Minas, um beijo, Débora. É, a questão quando você tem incorporação e loteamento, exatamente aquele ponto que eu já havia colocado, né? Se você tem uma certidão positiva ali de um loteador, de um incorporador, é aquela coisa, né? Isso tem que ter um destaque tremendo. Estou vendo aqui a Pires Higel falando, né? Está horrorizada, chocada. O pessoal falando que ficou impossível fazer escritura agora. Realmente, dificultou muito. Porque se Mas impossível, impossível não. Mas olha só, que se a pessoa, você comprou, vamos lá, vamos pensar uma situação ideal, bonita. Por exemplo, então, o José comprou de uma pessoa jurídica e agora o Eduardo está comprando do José. Aí o Eduardo, sabendo da jurisprudência atualizada do STJ, o Eduardo pede as certidões do José e ele está limpo. Pede certidões federais, estaduais e municipais. Tá limpo. Ó, beleza. Aí ele vai lá, entra no site também e pega a negativa da pessoa jurídica que vendeu para o José. Negativa federal, estadual, municipal. E tá tudo lindo. Aí, gente, pode comprar. Aí tá tranquilo. Tá tranquilo, pode comprar. E aí, eu tô falando assim, eu sei que é difícil, de pessoa jurídica que não tem nada, nenhum problema cadastral, é muito é difícil difícil. ter. É muito difícil, tá? Mas deixa eu contar um caso engraçado, porque esse é um caso verídico. E não terminou em tragédia, não. Foi o seguinte, eu tenho uma amiga, muito amiga lá da Receita, porque naquela época que eu fui procuradora da Fazenda, eu ainda mantenho, né, os contatos, os amigos lá, né? E essa amiga ia comprar um imóvel, e era o imóvel da vida dela, mesma coisa. Tinha poupado um dinheirão. Aliás, tá tão caro certos imóveis, né? Se você bobear, você gasta tudo o dinheiro da vida mesmo. Mas enfim, tem imóvel de todo preço. Mas esse era um bom preço. E aí ela me ligou, Letícia, achei o imóvel da minha vida, vou comprar. Aí eu falei, beleza, você já tirou as certidões? Ela ainda não. Eu falei, então eu vou tirar para você. Aí tirei todas, aí falei, da Receita você já tirou, né? Ela trabalha na Receita. Da Receita você já tirou, né? Não, Famoso casa tirou, de não. ferreiro, espeta de pau, né? Não tinha tirado. Aí quando eu fui ver, aí eu fui tirar. Falei, então eu tirei, vou tentar tirar aqui. Não saía. Não saía a certidão. Aí ela, ai meu Deus do céu, para tudo aí, parou tudo aí. E aí tinha ação judicial, e naquela época, né? A gente conseguia ver, ainda era antes de 2005, a gente conseguia verificar pelas ações judiciais. A empresa devia, era pessoa jurídica e devia para a Fazenda Pública, uma grana preta. Ela desistiu do negócio. Desistiu do Né? negócio. Né? Agora, Extremamente complicado. E por isso que a gente tenta sempre trazer essas informações aqui, né, Lê? Deixar o pessoal sempre extremamente atualizado com a jurisprudência também e com o que está acontecendo e com as cautelas necessárias para que a gente possa comprar, adquirir um imóvel com tranquilidade, com segurança jurídica. Nesse caso aqui, apesar da jurisprudência nacional que a gente tem, né, Lê? é isso aí. Infelizmente, né? Pois é. Mas, gente, olha, só para entender, terminar o caso do Eduardo, que eu comecei com o caso do Eduardo, vou continuar mais um pouco. Olha só o caso do Eduardo aqui. Ele foi intimado, tá? Para poder tomar conhecimento de que o bem dele tinha sido transferido em fraude à execução. Então, de modo que fica sem efeito para a Fazenda Pública. É nesse nível de agressividade. Fica sem efeito para a Fazenda Pública a transferência, tá? E isso está de acordo com o artigo 792, parágrafo 4º do CPC de 2015, que lá prevê isso mesmo. Então, ele será intimado, nem é citado, não, ele não é parte do processo, não onde? Isso que me choca mais ainda. Ele não é parte do processo, ele é intimado para tomar conhecimento da questão relativamente à fraude de execução. E aí ele tem que entrar com embargos de terceiro. Deu para entender, gente? Você entra lá numa discussão de uma dívida que não é sua, você não tem nada com isso, mas é aí, via embargos de execução. E outra coisa, não adianta alegar boa-fé, porque o tal do Eduardo, coitado, alegou boa-fé, perdeu. Aí ele está
parou a vida para poder investigar se essa empresa tem outros bens. Está ajudando a Fazenda Pública agora. Tentando ver se a empresa tem outros bens. Mas, gente, quando a pessoa quer fugir do fisco, né? Normalmente não tem nada no nome dela. É aquela coisa, né? Fica tudo em nome de laranja. É difícil demais. Se o fisco não achou, você acha que o Eduardo vai achar? Talvez ache, porque virou a luta da vida dele. Mas, enfim, difícil demais. Não, extremamente complicado, né, Lê? Extremamente complicado essa questão. E, mais uma vez, né, vou ser repetitivo, vou ser cansativo. Fala-se tanto em segurança jurídica, que nós precisamos proporcionar segurança jurídica para o ambiente negocial, para o ambiente econômico brasileiro. E, infelizmente, às vezes o Poder Judiciário parece estar desconectado dessa realidade e traz decisões que, assim, afrontam de forma muito intensa a segurança jurídica. Essa, né, com todo respeito aos julgadores, essa me parece ser uma delas. Não, porque, gente, você pensa, quem é que está numa posição privilegiada aqui nesse negócio do Eduardo? Você acha que é o Eduardo ou é a Fazenda Pública? Aí você vai pegar o imóvel da vida da pessoa e vai simplesmente ignorar tudo que ele comprou de boa fé. E ainda que na hora... Isso é uma coisa que eu acho que ele vai ter que alegar. Talvez ele consiga alguma coisa. Na época que foi vendido, a certidão era positiva com efeito negativa. O que quer dizer certidão positiva com efeito negativa, gente? Quer dizer que o crédito tributário está garantido por alguma forma, tá? Tem alguma forma de garantir. Então, eu falei com o Eduardo que talvez por esse caminho aí ele consiga, porque os julgados do STJ não falaram disso, de certidão positiva com efeito negativo. Pelo menos nenhum que eu analisei falou disso, entendeu? Mas, então, gente, não fica... Eu sei que não precisa mais, a maioria dos estados da federação não está mais exigindo, nos nossos códigos de normas, nós que somos notários registradores, não tem sido exigido mais certidão negativa de débitos. Não está sendo exigido isso. Por quê? Porque isso trava os negócios, às vezes a pessoa já comprou há 1000 anos atrás, e já até pagou, e aí ela não vai poder escriturar, como é que fica? Escritura, ciente dos riscos inerentes, a gente sempre tem que falar isso, ciente dos riscos inerentes. Mas será que a pessoa está ciente desse nível de risco aqui? Acho que não, né? Nem eu estava ciente, gente. Quando eu fui estudar, aprofundar na análise, fiquei chocada, falei assim, gente, isso mudou faz pouco tempo, tá? Não era assim. Não era assim. Até pouco tempo atrás, você só tinha que preocupar com o transmitente. Agora você tem que preocupar com toda a cadeia de transmissões. Então, olha, senhores advogados, na hora de orientar o pessoal, vamos ter sim que abrir a matrícula. Isso vai ficar mais caro para o adquirente. Então, é aquela coisa. Ou isso ou a gente muda a lei. Eu gosto mais de mudar a lei. Na hora, vamos jogar isso para os 4 ventos. Vamos fazer um escândalo. Isso não é possível. No último congresso da Sérgios, né, o RI trouxe a doutora Bianca. Ela é registradora de imóveis lá na belíssima Joinville, no estado de Santa Catarina. E ela fez o trabalho de doutorado dela foi uma comparação entre os custos de transmissão imobiliária entre o estado de Santa Catarina, no Brasil, e o estado de Delaware, nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, de uma forma geral, o item mais caro que você tem na transmissão imobiliária, ela falou até o nome desse cargo, mas eu não vou conseguir me lembrar aqui agora. Mas é uma pessoa que estuda eu vou repetir, toda a vida pregressa daquele imóvel e todos aqueles que figuraram como titulares. Acho que Jéssica está colocando aqui que é excelente profissional. Um abraço, Jéssica. Né? E assim, é um custo absurdo dessa pessoa, porque essa pessoa tem que pesquisar absolutamente tudo dessas pessoas, porque lá não existe uma lógica, não existe a matrícula do imóvel, né? Onde você tem toda a vida pregressa daquele imóvel. Você tem que pegar isso, assim, do nada, você tem que tirar isso do ar. Né?
Então, é um custo extremamente caro que, infelizmente, com essa decisão do FTJ, a gente acaba trazendo esse custo para o Brasil. Um pouco menor, certamente, porque pelo menos você tem ali as pessoas na matrícula. Creio que nem mesmo os tribunais superiores nossos aqui vão colocar que quem não está na matrícula pode trazer algum tipo de prejuízo para o adquirente de boa-fé. Espero, do fundo do coração, que isso não venha a acontecer. Então, assim, é lamentável, realmente são lamentáveis essas decisões, temos que mudá-la, né? Mas temos que orientar as pessoas que comparecem aqui ao cartório para que elas não se vejam amanhã surpreendidas por uma questão dessa, estando de boa fé, estando corretas, estando devidamente diligentes sobre ali a transmissão imobiliária. E vamos trabalhar junto para mudar essa lei, gente. Precisamos, tá? Porque não tem jeito, não tem jeito. É isso que a gente falou desde o início. Como que a gente vai ter segurança jurídica nesse negócio? Não tem jeito. A não ser que seja isso. Só compro se sair a certidão da Fazenda Nacional, estadual e municipal na cadeia nos últimos 20 anos. Quer dizer, ninguém pode estar sujo. Isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil de acontecer. Né? O nosso sistema brasileiro, ele era muito seguro, a Débora está falando, e eu concordo com a Londres. O nosso sistema brasileiro é infinitamente superior ao sistema americano, tá? Vamos dizer, estadunidense, né? Porque americanos todos nós somos. Então, do que o sistema estadunidense. O papel do advogado é super importante. E por isso que nós ficamos preocupados em trazer todas essas novidades para vocês, não só aqui, mas nos nossos cursos. Nos nossos cursos a gente sempre tem aprofundamento. E vamos lembrar, né, Londe, que só hoje a gente está abrindo mais 10 vagas para o nosso curso, da nossa mentoria. Então, o que a gente fala aqui é claro que é mais aprofundado lá. E claro que chega lá em primeira mão. Eu já tinha falado isso no grupo, a doutora Ivone já tinha até falado, nossa, amigo, há mais tempo atrás, mas eu falei, não, eu tenho que levar isso para todo mundo. E até para quem tem condições de chegar no legislador, claro que a gente vai tentar com os entes nacionais, para mudar essa situação, gente. Mas enquanto não mudar, senhores advogados, vamos pesquisar isso tudo. Senhores advogados, mas para isso tem que estudar, tem que estar atualizado, né, Alonso? Sim, com certeza. Então, assim, é extremamente importante, mais 10 vagas hoje, pessoal. A imersão começa hoje à noite. Nós já estamos preparando o material aqui. Está ficando muito legal, né, Lê? O material que a gente está preparando é comigo hoje. Já estamos preparando material muito legal. A gente vai pegar um caso durante a imersão toda e vamos resolver todos os imóveis que estão ali. Então, tá ficando bem interessante. Já estamos quase no limite aí do número de alunos, né? Mas estamos abrindo aí mais 10 vagas, que é o máximo que a gente comporta para o pessoal que tentou entrar aí na semana passada, não conseguiu. Então, temos. E só um último ponto, nessa palestra da doutora Bianca, eu estava conversando com a Flaton, colega registrador lá do Triângulo Mineiro, gente boníssima, você conhece, mas estou apresentando aqui para os demais, né? E eu estava conversando com ele e eu fiz uma pergunta para a doutora Bianca. Eu falei, doutora Bianca, quer dizer que os Estados Unidos, eles estão mais ou menos na época das nossas transcrições? E ela virou para mim e falou, olha, não. Eles estão atrás das nossas transcrições. Porque no regime das transcrições, a gente tinha uma coisa que eles não têm até hoje, que são os indicadores. Nesse caso aí, principalmente o indicador pessoal. Você não consegue fazer busca pelo nome das pessoas, igual a gente consegue fazer, mesmo no sistema das transcrições, um sistema que acabou lá em 1975, né, porque em 76 já começaram as matrículas, eles não têm. Você não tem como fazer essa busca de forma fácil, de forma tranquila, como é feita aqui no Brasil essa busca. Então, não, eles não estão no mesmo nível das nossas transcrições. Eles estão muito atrás. É isso né? aí. E, infelizmente, a gente tem que ouvir pessoas desavisadas querendo trazer para o Brasil, né,
esse sistema estadunidense de transmissão da propriedade, em que não há uma segurança jurídica. Existe uma venda casada, que você compra um imóvel e automaticamente você compra um seguro para caso você tenha algum tipo de problema nessa transmissão. As seguradoras, elas possuem a vida pregressa dos imóveis, então elas sabem qual é o risco, mas isso não é público, né? Isso fica ali com a seguradora, isso não é disponibilizado para o grande público e, infelizmente, alguns desavisados pretendem trazer esse sistema para o Brasil, o que, na minha opinião, seria tragédia. Tragédia. Mas olha, só para a gente terminar, tá quase no fim, o Ricardo não está aceitando, onde ele está falando assim, ó, e o princípio da concentração após a lei 14.382, não é 14.382 não, desde lá da lei 13.097, lá de 2015, já tinha essa concentração dos atos da matrícula, viu, Ricardo? A 14.382 simplesmente veio reforçar isso, mas isso não se aplica para a fazenda pública. Para a fazenda pública, tem lei expressa, né? Tem o Código Tributário Nacional, o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Então, e a jurisprudência do STJ é toda no sentido de que tem norma específica para a fazenda não precisa constar na matrícula, para a fazenda pública basta provar que houve alienação de débito, alienação do imóvel enquanto estava com débito inscrito em dívida ativa, tá bom? Eu sei que é uma tragédia, nós somos contra isso também. Concordo com você. Tinha que estar tudo na matrícula. Tinha que estar tudo na matrícula. E o Ricardo, ele coloca aqui, né, que o direito não socorre aos que dormem, né? Mas a fazenda pública pode dormir, nós não. É isso aí. Infelizmente, Ricardo, concordamos com a sua crítica, vamos trabalhar para que isso se altere, mas, né, fazer o quê? Pois é, mas então, enquanto isso, senhores advogados, olha aí, vamos orientar direito, pessoal, vamos pesquisar tudo, vamos fazer a due diligence, oportunidade para os senhores, due diligence imobiliária, não em relação apenas ao transmitente, mas em relação a toda a cadeia, a gente sugere 20 anos, pelo menos. Pelo menos 20 anos. No mínimo, né? Claro, às vezes uma análise da matrícula pode aumentar esse prazo. Né? Agora, menos que 20 anos, eu acho que é extremamente complicado, porque você pode ser surpreendido numa situação dessa. Tragédia, né, Ricardo? Tragédia total. Pois é, não temos não. Mas então, pessoal, eu queria agradecer e falar que quem quiser, né, ter acesso a esse tipo de conteúdo e a muito mais, quem quiser, corre, porque hoje à noite tem mentoria com o Londe, como é que é? Caso concreto, analisado em conjunto com os alunos, tá? Via Google Meet. Então, é bem focado para esses alunos, né? Então, os nossos alunos vão poder discutir, debater. A gente fica lá umas 2 horas, mais ou menos, 1h30, 2 horas, só debatendo casos concretos. Então, é bem interessante, vale muito a pena, viu, gente? E a gente consegue fora o grupo de WhatsApp, né, onde que a gente toda hora tá lá levando as novidades, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, a gente está sempre colocando lá e vamos trabalhando junto para regularizar esse país e também para não deixar os nossos clientes caírem nessas roubadas, né? Essas tragédias, né, Lê? Tragédia. Muito triste. E vamos mudar essa lei, gente, me ajuda aí a mudar essa lei. Beijo, tudo de bom.